os interlocutores das instituições parceiras do programa Novos Caminhos, principalmente as equipes técnicas dos acolhimentos e todos os interessados, né, todas as pessoas que transitam pelo programa Novos Caminhos e que integram a rede de proteção dos municípios. Então, transmito aqui, em nome da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, um abraço caloroso nessa sexta-feira gelada, né? Estamos no inverno e vamos iniciar a reunião. Antes, eu gosto sempre de fazer uma rodada de apresentação com as representantes estaduais das instituições parceiras. Por quê? Porque o programa Novos Caminhos, ele é um organismo vivo. Toda semana entram atores novos e desligam-se outros atores. Então, o nosso trabalho, enquanto interlocutores do programa Novos Caminhos, é muito um trabalho de repetição. É um trabalho de repetir as oportunidades, de repetir a importância das reuniões bimestrais, justamente porque estamos inseridos num sistema que o tempo todo recebe novos integrantes. Então, eu vou passar a palavra para a Rosana, da Fiesc. Rô, e aí, assim, sucessivamente, tu vai passando para as outras representantes estaduais que estão aqui, para que possam se apresentar. Eu sou a Fernanda, então, atuo no programa Novos Caminhos desde 2015 desde 2018 e faço parte da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude. Como essa reunião ela já está com 140 pessoas logadas, infelizmente eu não vou poder dar a palavra para as equipes técnicas locais. Contudo, as dúvidas podem ser colocadas no chat, que ao final ou ao longo da reunião, né, a gente vai respondendo. Rosana, tá contigo. Eu vou sugerir para vocês deixarem o compartilhamento de tela, porque está compartilhado, daí quando fala, vai mostrar bem pequenininha para os demais, tá? Pessoal, boa tarde, eu sou a Rosana, faço a gestão técnica do programa Novos Caminhos pela Fiesc, com as casas sede Senai, estou aí desde o início do programa, atuava diretamente com o Senai, e agora atuo com o SESI, Senai, e toda a representação da Fiesc. Eu vou chamar a Fran, que está aí, que é a nossa parceira também, que está aqui também presente, aqui da Fiesc. Boa tarde a todos, eu sou a Franciele, trabalho na área jurídica com a doutora Maria Antônia, estou no Novos Caminhos faz quase 2 anos e passo a palavra, obrigada pela contribuição. Para a Andréia. Andréia, pode ser? Boa tarde, eu sou a Andréa, da Associação dos Magistrados Catarinenses, sou coordenadora de eventos aqui na empresa, sou funcionária, e eu passo a palavra para a doutora Daniela Morelli, que é a nossa diretora de eventos na AMC. Por favor. Boa tarde a todos. Então, é Daniela Fernandes Dias Morelli, eu sou juíza da infância aqui em Jaraguá do Sul e também diretora do Departamento de Infância da AMC também. Passo a palavra, não sei, Rô, quer assumir? Para a Cristina Reis, que está aqui no Senac. Oi, pessoal, eu sou a Cristina, sou analista estadual de educação inclusiva aqui pelo Senac DRSC, eu estou representando o Estado, né, em conjunto com a Glaucia e com a Caterine, que hoje elas não puderam, estão em outras reuniões, mas dou boas-vindas a todos e todas. A Nayana, então. Boa tarde, eu sou a Nayana, sou técnica de formação profissional aqui do Senar, né? E faço parte também da comissão estadual aí. Boas-vindas a todos também. A Jaque está aí, do SESC. Olha, tem o Will Jaqueline aqui da minha área. A do SESC daqui do estado, ela está aí? Não? Então tá. E depois, já que a gente vai passar para outra gestora, então, é a Lisiane do CIE, que vai estar representada por uma outra pessoa, né, Fernanda? Isso mesmo. Se o CIE puder, então, se apresentar. Oi, boa tarde.
Boa tarde a todos e todas. Eu estou representando o CIE, antes era a Nássara, né? Mas a Nássara, ela que acompanha essa demanda aí do Novos Caminhos, mas ela está em licença maternidade. A Larinha resolveu nascer um pouquinho antes, então a partir de agora eu vou ficar com vocês aí por alguns meses até o retorno dela. A Manon está aí? Estou. Boa tarde a todos. Eu sou a Manon, analista administrativa da Fundação ESAG, responsável aí para fazer a gestão financeira dos recursos para o pagamento de atendimentos psicológicos, psicopedagógicos e do transporte do programa Novos Caminhos. Também desejo uma boa reunião a todo mundo e estamos aqui à disposição. Fernanda, com vocês, tem mais alguém? A OAB? Se apresente, né? Então, eu sou Elisa, sou assessora jurídica aqui da CEIG e atuo no programa Novos Caminhos, junto com a Fernanda, Silvia e Cris. Oi, sou a Silvia, já conheço algumas pessoas, sou analista jurídica e atuo com as meninas aqui no programa Novos Caminhos, junto na CEIG. Eu sou a Cristiane, também sou analista jurídica e também atuo no Novos Caminhos, só que eu sou a mais caçulinha, comecei esse ano, então estou em aprendizado ainda. Boa reunião, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Marcos Emerson Cris, eu represento a OAB Santa Catarina, junto ao TJSC. A minha indicação saiu recentemente, há poucos dias, mas já conheço e já atuo no programa, especialmente aqui na região da ANF, há algum tempo. Doutor Marcos, que alegria ter o senhor aqui. Peço desculpas por não ter identificado a sua presença. Seja muito bem-vindo. A gente precisa muito do apoio e da capilaridade da OAB para vencer os desafios do programa. Conte conosco, estamos aí para isso. Massa. Pode passar. Uhum. Aqui rapidamente, né? Quem são os parceiros institucionais? São as entidades que estão representadas aí nessa tela. Como vocês puderam observar, só nessa introdução, várias pessoas já se apresentaram e sinalizaram, né, de quais instituições elas fazem parte. O grande desafio do programa Novos Caminhos é desenhar quais as oportunidades são personalizadas, quais as oportunidades chegam em cada município, em cada acolhimento. E esses desenhos, né, por meio dessa variedade de atores que integram o programa, ele só acontece quando a equipe técnica regional se aproxima. Por quê? Porque é com a aproximação da equipe técnica regional que as pessoas se conhecem, que as pessoas conseguem estreitar laços e, a partir disso, descobrir qual que é a melhor atividade, qual que é a melhor oportunidade que aquele jovem está precisando nesse momento e o que, de fato, consegue chegar em cada município. Pode passar, Elisa, por favor. Qual que é a razão de existir do programa Novos Caminhos? Considerando o desligamento, né, desses jovens em razão dos 18 anos das instituições de acolhimento, nós temos, então, o papel de capacitá-los e inseri-los no mercado de trabalho para que, quando eles completem os 18 anos, eles tenham a sua autonomia, né? Até uma relativa autonomia, porque são muito jovens, né? Mas é o desafio que está posto e que a gente precisa, enquanto atores da rede de proteção, né, apoiarmos uns aos outros para conseguir atingir esse propósito. Qual que é o público-alvo do programa Novos Caminhos? O programa, ele possui atividades para as crianças e adolescentes a partir de 6 anos. Que número é esse em Santa Catarina? Santa Catarina possui cerca de 1.300 crianças e adolescentes em situação de acolhimento no estado. Então, o nosso potencial público são essas 1.300 pessoas. O programa Novos Caminhos, ele existe, né, em todo o estado de Santa Catarina. Ele é dividido ele se organiza por meio da divisão territorial em 16 regiões de abrangência, e cada região possui um grupo de pessoas que opera o programa Novos Caminhos na prática.
é a aproximação desses atores, as trocas construídas entre esses atores que garante o alcance do programa. Essa apresentação será disponibilizada para vocês ao final da reunião, assim como a gravação. E nesse slide, nesse slide tem um link que é a lista geral de interlocutores do programa Novos Caminhos. É uma planilha de Excel, ela é dividida em abas e cada aba reúne quais os representantes de cada instituição vocês podem se reportar justamente para efetivarem o programa nas instituições de acolhimento. Diante de tudo isso que eu falei até agora, nós, Programa Novos Caminhos, somos formados por uma multiplicidade de atores. Agora estamos em 196 pessoas logadas. Olhem quantos atores estão envolvidos direta e indiretamente no programa. Isso é um universo de pessoas. Então, nós temos um desafio que é comum, é um desafio de cada um de nós, que é a criação de pontes, é a apropriação das oportunidades que o programa tem a oferecer para o público atendido. Então, para esse encontro, até foi uma sugestão da nossa colega Rosana, da Fiesc, o que nós pensamos? Nós pensamos em trazer para vocês uma experiência prática. Nós pensamos em apresentar para vocês como que se dá essa construção de pontes na região do Vale do Itajaí, na região de Blumenau. Temos muitas regiões que têm práticas exitosas, eu acho que isso até pode virar um hábito, né? Pode se tornar algo que nas próximas reuniões a gente também consiga compartilhar com o Estado. Mas então, voltando, hoje, qual foi a ideia? Então, é trazer esses atores que representam esse grande grupo, né, de 197 pessoas, para que eles contassem como que essas pontes são construídas, como que essas aproximações acontecem, para que nos inspirem e nos sirva de gás, de energia, de renovação, para que a gente consiga estabelecer novos contatos, novas conexões, enfim. Então, eu vou transmitir agora, diante do desafio, né, de apresentar como que acontece essa relação na região do Vale do Itajaí, a equipe de lá teve a ideia de gravar um telejornal. Então, eu já deixo aqui o meu parabéns pela criatividade e pela disponibilidade de vocês de se colocarem na condição de nos ajudar no dia de hoje, a repassar para todo o estado de Santa Catarina como que ocorre o programa na região de Blumenau. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o nosso telejornal Novos Caminhos, Vale do Itajaí. Vamos conhecer um pouquinho mais como essa oportunidade de Novos Caminhos tem transformado a vida dos jovens e crianças aqui na nossa regional. Não perca, hoje o programa está incrível, cheio de novidades. Vamos juntos então conhecer quem são esses atores importantes que transformam vidas através de Novos Caminhos. Converso hoje com a Mary, ela é oficial de justiça e interlocutora do nosso projeto Novos Caminhos aqui da regional. Boa tarde, Mary, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer de estar aqui. Que bom. Mary, deixa eu te perguntar, quem compõe hoje essa equipe, né, complexa dos Novos Caminhos? Então, essa equipe é composta por interlocutores dos fóruns das comarcas de Ascurra, Blumenau, Indaial, Timbó e Pomerode. E Gaspar, não esquecendo de Gaspar. Também as equipes técnicas das casas de acolhimento e ainda interlocutores da Fiesc, da FEComércio, do Senar e também do CIEE. Que time incrível, não? Sim. E Mary, dentro dessa equipe incrível, eu tenho certeza que todo mundo está curioso para saber um pouquinho mais o papel de cada um. Poderia contar para a gente? Então, o programa Novos Caminhos trabalha em rede, em equipe, em conjunto. Cada um tem o seu papel em busca de um objetivo comum, que é o fortalecimento do programa e a criação das melhores oportunidades para as crianças e jovens acolhidos.
e também os egressos da casa de acolhimento. Entre os membros da equipe, temos os servidores do judiciário que fazem interlocução entre as casas de acolhimento e os técnicos das entidades formadoras, além também das visitas, juntamente com a interlocutora do Senai. Temos também os coordenadores da casa de acolhimento que sinalizam as principais demandas em relação às crianças e jovens. E também os técnicos do CIEE, do Senai, do Senar, do Senac e do SESC, que nos apontam as oportunidades que oferecem, tanto na escolarização, na profissionalização e nas atividades complementares. Mary, eu fiquei com uma dúvida bem importante. Como é que esse trabalho, né, em rede, ele ajuda a fortalecer o programa? Sim, a colaboração entre diferentes atores sociais e instituições possibilita a troca dos saberes e as práticas, os aprendizados, enriquece o conhecimento e aprimora as ações. O trabalho em equipe também fortalece a capacidade de resposta aos desafios, gera novas oportunidades e parcerias, e ainda amplia o alcance e a visibilidade do programa, alcançando resultados muito maiores. Galera, continuem que logo em seguida a gente vai trazer mais informações e muito conteúdo. E você, sabia que tudo isso é fruto de muito planejamento e diálogo? Para que a gente possa entender um pouquinho mais a complexidade de fazer tudo isso acontecer, eu convidei ela, a Lígia Albini, para participar do nosso jornal. Boa tarde, Lígia, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Obrigada pelo convite. Tudo ótimo e com você? Tudo certo também. A gente que agradece pela participação, viu? Lígia, me explica um pouquinho mais como é que funcionam essas reuniões, que, se eu não me engano, são bimestrais. Então, Daniel, realmente as reuniões acontecem de forma bimestral aqui na nossa regional, né, no Vale do Itajaí, e todos os atores, como a Mary já havia informado, né, no outro bloco aqui do jornal, nós temos várias aí, uma equipe bem robusta que participa do programa, então a gente sempre planeja para que as atividades, as reuniões aconteçam presencialmente em uma dos parceiros do programa, então geralmente a gente faz um rodízio. Então, tem mês que é no Senai, outro mês que é no SESC, no CIE, no Senac, então a gente vai fazendo esse rodízio para que todos também possam conhecer essas outras instalações. E as reuniões, então, além de toda a equipe técnica que acompanha, né, ali o Tribunal de Justiça, as coordenações das casas de acolhimento, os parceiros, a gente também traz para participar conosco as pessoas que acompanham os egressos, que são o pessoal do CREAS e do CRAS. Então, muitas vezes eles também participam para poder fazer os direcionamentos aí após a reunião de cursos, vagas de emprego, enfim, essas demandas que a gente vai levantando nas reuniões. Então, a gente foca muito na questão da participação de fato do pessoal, né? Então, a gente faz esse trabalho já antes da reunião. Nós enviamos um e-mail com um link para que as pessoas possam confirmar a participação através deste link. Por quê? Porque é uma forma de a gente ir monitorando também quem vai participar e aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, a gente vai mandando, reforçando pelo WhatsApp, por outros canais de comunicação. Porque, de fato, é um momento muito importante para que a gente possa sentar, nos reunirmos, nada melhor como olho no olho, né? Então, a gente foca muito nessa questão de a gente estar presencial e poder tratar aí de vários assuntos, né, como pauta neste dia da reunião. Ah, bem bacana, Lígia. E eu fiquei me perguntando aqui, quais são os principais desafios para atingir esses resultados? Olha, eu acredito que a gente acaba que tendo ao longo do ano algumas mudanças, às vezes na própria equipe técnica, né? Muda pessoas, enfim, e aí as pessoas precisam se apropriar do programa. E o programa em si, ele não é algo tão simples de entender, porque nós atuamos em várias áreas de atuação, então são muitas especificidades em cada uma delas. Então, a gente precisa fazer com que cada vez que chega um membro novo no programa, que de fato ele possa se sentir pertencente àquilo, para que a gente possa, aí sim, fazer os encaminhamentos necessários. Sempre tendo em mente quem é que vai ser o maior beneficiado, né, com essas ações que a gente vai promover. As crianças e adolescentes que estão acolhidos ou egressos ao programa. Então, esse movimento todo, eu acredito de fato, né, fazer com que cada uma das pessoas se sintam pertencentes ao programa, para que de fato participe das reuniões, acaba sendo sim um dos desafios, né, que a gente enfrenta, mas que quando a gente tem uma equipe que já está bem consolidada, onde a maioria já vem de tempos atuando com o programa, a gente consegue minimizar essas questões. Então, acho que isso acaba sendo um ponto importante, né, de ser mencionado. Lígia, te agradeço bastante pela participação. Para continuar falando um pouquinho mais sobre o planejamento dos novos caminhos, eu convidei ele, o Ricardo, supervisor regional lá do Senar.
Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, Daniel, tudo bem e você? Estou bem, muito obrigado, viu? Ricardo, eu queria entender um pouquinho mais de como que é feita a solicitação lá na parte do Senar. Ok. O Senar ele tem uma solicitação um pouquinho diferente dos demais do Sistema S. Nós temos, no planejamento anual das ações, nós necessitamos que esta organização seja antecipada em no mínimo 6 meses. A gente tem uma reunião que acontece anualmente, meados de julho, agosto, que é o nosso levantamento de demandas. Então, estas solicitações, elas têm que acontecer nesse encaminhamento da nossa documentação, para que o recurso seja reservado para o ano seguinte, né, para a data prevista para que a execução desse treinamento aconteça e com mais certeza, né, com mais efetividade ele acontecer. Ricardo, eu já consegui perceber que esse projeto ele é feito a várias mãos, né? E eu queria entender um pouquinho mais quem que são esses parceiros ali do Senar na execução dos projetos. Importante pergunta, Daniel. Nós temos os parceiros regionais, que são os sindicatos rurais. Eles que são os solicitantes das ações que o Senar faz lá na ponta, junto com as pessoas. Então, nós temos essas parcerias com os sindicatos, e eles, então, são as pessoas que, através de um programa, né, numa parceria que nós temos, fazem a solicitação a nós para que a ação aconteça de forma efetiva. Bom, agradeço muito a participação do Ricardo. Ricardo, agradeço por você vir atendido o nosso convite e seguiremos já já para o próximo bloco. E voltamos com o jornal Novos Caminhos. E eu vou agora diretamente lá para as Ascurra para conversar um pouquinho com o Renan, psicólogo do Serviço da Família Acolhedora. E ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre um dos pontos mais importantes desse projeto, que é garantir a formação profissional dos nossos estudantes. Muitos dos jovens que chegam até nós, eles não tiveram acesso a cursos profissionalizantes e não conseguem enxergar uma perspectiva de futuro. E durante os atendimentos iniciais, nós identificamos essas lacunas e buscamos meio de contribuir para mudar essa realidade. Por meio do PNC, nós conseguimos contribuir com a parte de escolarização, qualificação profissional e outras atividades que contribuem para a perspectiva de vida dessas crianças e adolescentes. Como não existe uma unidade do Sistema S na nossa comarca, nós encaminhamos para as cidades vizinhas. Normalmente a gente articula com os responsáveis pelos cursos ofertados e também somos nós que encaminhamos as crianças e adolescentes até os locais onde os cursos são ofertados. Bom, obrigado, Renan. Voltamos então aqui para os estúdios, onde a gente vai conversar um pouquinho com elas. A Sandra, interlocutora do Senac, e a Renata, interlocutora do Sesc. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que bom. Meninas, eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona, né, esse processo de encaminhar os jovens, visto que eles moram, às vezes, numa cidade que fica distante aqui das nossas unidades. Então, boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo certo. É um prazer estar aqui presente, participando desse programa. O Senac se sente muito feliz em fazer parte desse programa, que faz muita diferença na vida dos adolescentes. É um programa que a gente percebe que com esse incentivo, podemos modificar a vida de muitos adolescentes, muitos jovens e muitos adultos também, né? O Senac, ele participa desse programa, oferecendo vagas de empregabilidade, pois trabalhamos com cursos profissionalizantes, onde a gente tem todo um contato com o serviço das famílias acolhedoras, as casas de acolhimento, os egressos também, onde a gente faz toda essa divulgação das nossas vagas, dos nossos cursos, e dando a oportunidade desses alunos virem até o Senac fazer os nossos cursos. Também sabemos que o Senac não está, todo o Sistema S não está em todas as cidades do estado, mas a gente consegue fazer com que essas cidades venham até nós para conseguir fazer os nossos cursos. Perfeito, eu gostaria de ver um pouquinho da Renata. Renata. Então, é um prazer para o Sesc, né, estar aqui também e fazer parte do programa Novos Caminhos. A gente compreende a importância, né, dos cursos, enfim, de todo o serviço que é prestado, né, através das empresas para esses jovens, né, jovens, adultos, enfim, todos que acabam aí sendo beneficiados. Para além, né, do ingresso dos cursos, das inscrições, a gente também tem desafios, né,
que são quando a gente, infelizmente, não consegue preencher as vagas. E aí a gente tem que ficar nesse processo de reforçar e até os coordenadores das casas, né, entender a realidade, entender o porquê, né, e também para otimizar o nosso serviço e as vagas que são oferecidas. Através disso, a gente faz todo esse processo, né, de reforço, enfim, através de WhatsApp, nas reuniões, e aí a gente conseguindo preencher essas vagas, a gente consegue pleitear novas vagas para o próximo ano, e, consequentemente, também otimizar e melhorar os serviços, né, para que sejam mais bem assistidos. Daniel, e também vale ressaltar que todos os nossos cursos superiores, técnicos, todos que venham alunos, estudantes oriundos do programa Novos Caminhos, esse curso é totalmente gratuito, tanto o curso técnico como graduação também. Meninas, queria agradecer muito então a participação de vocês aqui no nosso jornal. Agradecer que vocês vieram trazer essas informações tão importantes. E você aí de casa, não saia da frente da TV, que logo mais voltamos com mais notícias. E voltamos então com o jornal Novos Caminhos. E vamos conversar com elas. Com a Lígia, que foi lá conversar um pouquinho com a Eduarda a respeito de como que o nosso programa também conecta os jovens com o mundo de trabalho, que eu acredito que não deva ser uma tarefa muito fácil. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta tarde. E como está sendo falado hoje no programa, sobre a empregabilidade no programa Novos Caminhos, estamos aqui hoje, exatamente hoje, fazendo a sensibilização na empresa aqui em Pomerode, na Objeto Brasil. E com a gente está a Eduarda, que é a coordenadora do Serviço de Família Acolhedora aqui do município, e também a Sabrina, que logo mais também dará uma palavrinha aqui com a gente. E vamos então perguntar para a Eduarda, como que são feitos, Eduarda, esses encaminhamentos para a vaga de emprego? Então, Lígia, quando nossos adolescentes estão em fase de trabalho, eles passam por todo um processo de acompanhamento, orientação, qualificação e incentivo para o mercado de trabalho. E uma das estratégias que a gente tem em parceria com o programa Novos Caminhos é justamente essa qualificação e a sensibilização de empresas locais para estarem aceitando esses adolescentes nas suas empresas. Então, uma das ações são as visitas técnicas, a qual a gente está fazendo hoje, que visa explicar o serviço, explicar o programa, explicar a condição na qual esse acolhido está e sensibilizar para oportunizar uma experiência de trabalho para esse acolhido. E aí a gente destaca a importância de um trabalho em rede entre esses atores para possibilitar para o nosso adolescente uma chance de vida um pouco mais autônoma e promissora. Muito obrigada, Eduardo, pela sua participação. Então agora com a Sabrina que é interlocutora do Tribunal de Justiça da comarca aqui de Pomerode, vai contar um pouquinho para nós como que é essa parceria, né? Como que é essa questão desse trabalho em rede junto ao programa Novos Caminhos. Boa tarde. Então, a importância desse trabalho em rede, do envolvimento de todos os interlocutores, Tribunal de Justiça, as instituições de acolhimento, as coordenações de família acolhedora, o Sistema S como um todo, é para que a gente consiga impulsionar o programa e fortalecer essas ações de ampliação de vaga, para a inserção desses adolescentes. Então, é importante que nem sempre a gente tenha as portas abertas, mas quando conseguimos que essas portas se abram, que a gente possa, de fato, trazer os novos caminhos para dentro da empresa. Muito obrigada, Sabrina. E com isso, encerramos nossa participação aqui direto de Pomerode. Volto com você, Daniel. Então voltamos aqui aos estúdios, onde vamos conversar então com a Lígia, ali da Fiesc, e com a Sandra do Senac, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Meninas, eu queria entender um pouquinho mais, se vocês pudessem explicar para a gente, como é que é feito esses encaminhamentos, né, para as vagas de emprego. Bom, Daniel, é importante nós mencionarmos o quanto que faz sentido, né, a questão da planilha da regional que nós temos, onde essa planilha é preenchida pelos todos os atores do programa, como já foi mencionado aqui, e aí por lá a gente consegue identificar, então, quais são os adolescentes que ainda estão pleiteando uma vaga de trabalho, aqueles que estão trabalhando, se é jovem aprendiz, se é estágio, enfim. E essa organização, então, já inicia lá na reunião com a equipe técnica, nessas reuniões bimestrais, onde a gente consegue, pela planilha, mensurar, né, quais são a questão
os adolescentes por comarca, quantos adolescentes precisam ainda ser encaminhados ao mercado de trabalho, e aí a gente consegue fazer esses direcionamentos. Na última reunião, por exemplo, trazendo bem na prática, nós sentamos com a equipe técnica e identificamos, então, por casa de acolhimento, os adolescentes que estão em busca de trabalho, quais seriam os locais, as empresas, seja ela indústria, comércio, serviço, que seria mais viável para esse adolescente atuar, considerando a questão da localização, né? Então, o distanciamento da casa de acolhimento dessa empresa. Porque a gente já tivemos situações também onde nós encaminhamos o adolescente e aí, por conta da distância, não foi possível o adolescente continuar. Então, são alguns aprendizados também que a gente vai tendo ao longo dessa caminhada. Então, nessa última reunião, nós fizemos essa identificação, cada casa de acolhimento, cada coordenador, junto com o interlocutor do Tribunal de Justiça, conseguiram avaliar quais as empresas, e a partir disso a gente fez direcionamento. Então, como é o caso do vídeo que foi, né, da reportagem há pouco que nós vimos, na Objeto Brasil, foi inclusive uma sinalização da Eduarda, desta empresa, nessa reunião que nós tivemos deste ano, para poder encaminhar essa jovem. Então, é isso, é esse trabalho em rede, cada um de nós sendo realmente protagonistas, cada um dentro da sua área de atuação, dentro da sua possibilidade. Nessa situação em Pomerode, né, onde tivemos a participação ali da Eduarda e da Sabrina, foi bem interessante porque nós já tínhamos tido uma jovem como estagiária ali nessa mesma empresa, e quando fomos lá na Objeto Brasil novamente, fomos para pleitear uma vaga CLT, porque é uma jovem que já está com 17 anos, próxima de completar a maioridade, que vai precisar sair da casa de acolhimento. Então, fizemos essa sensibilização para que, de fato, eles pudessem contratar essa jovem. E deu certo. Então, e por que dá certo, né? Porque a gente tem vários atores envolvidos. Então, tem a pessoa do Serviço de Família Acolhedora, que conhece, de fato, aquela jovem. Tem o pessoal do Tribunal de Justiça, a interlocutora, que também está ali, se apropria das informações dessa acolhida, para poder argumentar com a profissional da empresa. E eu, enquanto, né, mediando também a questão da indústria, porque nós somos numa indústria, como é o caso da Fiesc, SESI Senai. Então, quando a gente tem esses vários atores atuando, a gente consegue avançar um pouquinho mais nesse desafio que nós temos, que é a empregabilidade. Então, essas visitas de sensibilização, elas são de extrema importância para a gente falar sobre o programa, identificar, né, para as pessoas que estão nos recebendo nessa empresa, que é um público diferente, mas é um público prioritário, enquanto vagas de jovem aprendiz, por exemplo. Então, a gente faz esse movimento e vem dando certo quando a gente faz essas articulações, né? Inclusive, trazendo aqui algo bem interessante, essa jovem, ela será contratada, esteve na empresa também agora, no final da semana, e será contratada, então, para uma vaga efetiva. E o SENAC também, né? A gente, sim, enquanto Fiesc é indústria, a gente foca muito nas questões das indústrias, e o SENAC na questão do comércio, né, Sandra? Isso mesmo, Lígia. O SENAC está representando a FEComércio, então toda essa linha de empregabilidade na área do comércio fica com o SENAC, e nós também entramos sempre em contato com as famílias acolhedoras, com as casas de acolhimento, mesmo com os egressos, que a gente ainda tem o contato. Quando a gente sabe de vagas, a gente sempre está mandando. Por quê? Porque as empresas, o comércio também nos mandam as vagas, né, que estão precisando. Aí a gente consegue encaminhar para as casas e eles vão ver qual é o perfil, né, dos adolescentes que eles têm nas casas, que pode ingressar, né? Pode ingressar nessa vaga. Então, o que é muito importante é essa ponte, né, entre as casas com a rede, né? Se a gente não tiver essa boa relação, aí fica mais difícil a gente conseguir realmente colocar nossos adolescentes no mercado de trabalho. Mas a gente tem conseguido, né, Lígia, fazer um bom trabalho, porque temos uma boa participação de toda a rede. E até um ponto importante, Daniel, a trazer aqui, nós iniciamos junho agora, de 2025, com 68% dos nossos adolescentes aptos ao trabalho, trabalhando.
Então, acho que é um motivo de comemorarmos, porque a gente sabe que, claro, a gente ainda tem ali 22 que estão precisando ingressar no mercado de trabalho, mas é isso, né? É muito complexo também, porque a gente tem ingressos, né, que é desacolhido e muda de município, enfim, então a gente tem algumas situações mais complexas, mas a gente vai sempre em busca disso, de conseguir realmente, quanto mais adolescentes a gente conseguir realmente encaminhar ao mercado de trabalho, a gente sabe o quanto isso é importante para eles, né, para um programa de forma geral. E algo bem importante também de mencionar, Daniel, é o canal de comunicação, né, Sandra, que nós temos um grupo do WhatsApp destinado para isso, para as vagas de emprego, que a gente tem ali como tema empregabilidade e novos caminhos aqui da regional. Então, todas as vagas que a gente recebe, então, quando a Sandra tem, quando a gente tem aqui por meio dos nossos processos seletivos mesmo pela Fiesc, SESI, Senai, o CIE também coloca as divulgação das vagas deles, a gente sempre coloca ali nesse grupo. Então, as pessoas que estão, né, todas as casas de acolhimento, as pessoas que acompanham os egressos também, que são do CRAS, do CRES, também têm acesso a esse grupo, então a gente consegue, de uma forma mais rápida, né, colocar as informações ali, eles já acessam e já sabe quem direcionar. Porque tem que ver também a questão do perfil, como a Sandra colocou, né, e cada casa conhece muito bem, né, o seu adolescente, então elas conseguem saber se essa vaga é bacana direcionar para tal jovem, essa já não, enfim, então eles vão fazendo esse direcionamento também melhor do que a gente, né, quem está ali na ponta com os adolescentes são as pessoas que atuam diretamente nessas casas de acolhimento. Eu acho que vale ressaltar, né, Lígia, que o Senac disponibilizou uma oficina há 2 semanas atrás, justamente trazendo como fazer um currículo, né? Porque o adolescente ele não tem muita experiência, ele não tem muito o que colocar no currículo. Então, o Senac ofereceu essa oficina, as casas de acolhimento, as famílias acolhedoras, a gente fez toda a divulgação e eles mandaram 32 adolescentes aprender a fazer o currículo, né, para que eles possam encaminhar para as empresas esse currículo e conseguir se colocar no mercado de trabalho. Foi bem bacana, os adolescentes gostaram muito, porque se sentiram pertencentes e que eles podem, a partir dali, conseguir uma experiência nova no mercado, e para as casas também ajudou para que eles também consigam, quando receberem vagas, já saber para quem direcionar aquelas vagas. E você veja, né, Daniel, como é importante todas essas articulações. Como foi falado no bloco anterior, a questão desses cursos, das oficinas, que são pensadas e planejadas exatamente para atender esse público, para poder melhorar ainda mais a questão de algumas habilidades deles, né? Então, a gente faz muitas das oficinas que a gente faz especificamente para o público dos Novos Caminhos, pensando nesse desenvolvimento deles. Então, a gente, a cada ano, este ano, né, teve essa proposta do Senac que foi bem interessante. Tivemos aqui pelo Senai também algumas oficinas de Canvas, por exemplo, exatamente para poder eles saberem, porque muitos trabalhos hoje exigem essa questão, né? Esse dinamismo, onde precisa preparar a apresentação, ajudar. Então, a gente também trouxe essa prática para eles, a apresentação pessoal deles por meio do Canvas. Então, assim, a gente procura fazer a questão de finanças também. Todos eles precisam saber administrar seu próprio dinheiro quando iniciam aí no trabalho. Então, essa construção também desses cursos, eles são feitos sempre também na reunião com a equipe técnica, onde eles vão nos direcionar, isso é importante. Isso, a gente, né, enquanto instituição formadora, nós temos ali as possibilidades de áreas de atuação. E a gente traz isso para a reunião com a equipe técnica e eles conseguem nos sinalizar o que é importante, o que adere a casa, né, aos acolhidos deles e o que não é aderente. Então, a gente vai fazendo esse movimento também de abrir essas oficinas, possibilitar as novas turmas de acordo com o que é colocado na reunião com a equipe técnica. Por isso é tão importante, né, Sandra, essa participação efetiva das pessoas e de todas as pessoas, né, de todos os atores envolvidos participarem. E a gente sabe que presencialmente é muito melhor, o olho no olho, a troca, né, que se tem dessa interação, o quanto que isso acaba reverberando em várias outras ações, e quanto que isso é positivo para todo mundo. A gente sabe, sim, enquanto interlocutoras do programa Novos Caminhos, ninguém que está, todos, né, que estão atuando, na verdade, ninguém é apenas interlocutora dos Novos Caminhos, todo mundo tem a sua
as suas funções, várias funções, e tem também as demandas dos novos caminhos. Então, a gente sabe o quanto é desafiador, às vezes, poxa, agora eu tenho que dar atenção para os novos caminhos, para que as coisas possam acontecer. Então, isso a gente conseguiu amarrar de uma forma muito bacana, onde as pessoas que fazem parte do programa se sentem pertencentes. Então, acho que um destaque que a gente pode falar, inclusive aqui da regional, é esse detalhe de as pessoas se sentirem pertencentes, para que, de fato, as coisas andarem, porque ninguém faz nada sozinho. A gente, né, por mais que a gente possa, eu gostaria de fazer... Não, a gente depende uns dos outros. Então, de nada adianta nós termos vagas nas nossas instituições, no Senai, no Senac, no SESC, como foi falado, no CIE, no Senar, e a gente não tem público. Então, a gente precisa ali da casa, do pessoal, dos interlocutores do TJ, para incentivar e impulsionar com que os adolescentes façam parte. Então, acho que isso é um grande ponto que vale a pena a gente destacar, que é esse trabalho em rede, de fato, né? Esse trabalho onde várias pessoas se sentem incomodadas. Não, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer acontecer. E as coisas vão acontecendo. É claro que nem sempre 100% como a gente gostaria que acontecesse, mas eu acho que a gente teve grandes avanços aí ao longo do programa. É importante que a gente está no caminho e percebe que está no caminho certo, né, Lígia? Isso aí. E vocês conseguem perceber o quão importante é esse programa para a vida dos nossos adolescentes. Ainda no bloco de empregabilidade, a gente vai lá para o CIE conversar um pouquinho com a Vanessa, que vai explicar para a gente como que funciona a disponibilização das vagas para os jovens lá dentro do CIE. Olá, Daniel, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o encaminhamento do público do programa Novos Caminhos e sobre como funciona as nossas vagas aqui no CIE. Então, o CIE trabalha com o programa de estágio, o programa de jovem aprendiz. O jovem aprendiz destinado aos estudantes dos 14 até os 22, 23 anos de idade, que estão cursando o ensino fundamental, o ensino médio, ou até mesmo aqueles que já concluíram os seus estudos. O jovem aprendiz ele tem uma carteira assinada e na dinâmica do jovem aprendiz ele vai 4 vezes da semana para a empresa, uma vez na semana ele vem para o CIE para o curso de aprendizagem. Já o estágio ele é destinado aos estudantes a partir dos 16 anos de idade que já estão cursando o ensino médio ou fazendo o ensino técnico. No estágio, o jovem ele vai ter um contrato firmado com a empresa, com a instituição de ensino e vai direto para a empresa realizar o estágio. Não vai ter aquela parte teórica como é no jovem aprendiz. E como funcionam os nossos encaminhamentos do público do programa Novos Caminhos? Aqui no CIE a gente tem alguns públicos prioritários e um deles são os jovens que fazem parte do programa Novos Caminhos. Então, sempre que abrimos uma vaga, seja de estágio ou de jovem aprendiz, nós vamos divulgar primeiramente a esses jovens, né? Então, a gente vai gerar as informações da vaga, as atividades, o horário, o local, o valor do salário da Bolsa Auxílio, os benefícios. Vamos entrar em contato com esses jovens, falar para eles, né, que a gente tem essa vaga disponível e verificar se ele tem interesse. Se ele tiver interesse, a gente vai fazer o encaminhamento dele para análise da empresa, a empresa recebe o perfil, faz uma análise, entra em contato para agendar uma entrevista e conduz o processo seletivo da forma que achar melhor, né? Então, é assim que funciona os nossos encaminhamentos desse público. A gente já tem um contato bem próximo ali com o pessoal que faz parte do programa Novos Caminhos. Então, sempre que abrem as vagas, a gente já vai falando com eles para verificar se a gente consegue fazer o encaminhamento e tentar encaixá-los ali no mercado de trabalho, seja nas oportunidades de estágio ou no programa de jovem aprendiz. Vanessa, muito obrigado pela sua participação e a gente agradece muito pela ajuda com o programa Novos Caminhos. E vamos agora com o próximo bloco. Voltamos com o nosso Jornal dos Novos Caminhos. E agora falando com um bloco muito importante, que é sobre as visitas técnicas dos jovens dentro das empresas, né? Isso é um momento muito importante para que eles possam conhecer como que é a vivência do mercado de trabalho. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou chamar ela, a Cristina Regina Deschamps, coordenadora do Segapan, para que ela possa nos auxiliar trazendo mais informações. Tudo bem, Cristina? Eu queria te perguntar, como são organizadas essas visitas?
Então, essas visitas técnicas, ela é organizada já inicialmente nas reuniões que a gente organiza do projeto, né, no Senai e até no Senac. E ali a gente já organiza junto com as outras casas de acolhimento, né, e vendo quais empresas que poderiam participar, o que seria interessante para os adolescentes, para essa questão profissional deles, para eles sentirem o ambiente do trabalho. E quais são as empresas, Cristina, que costumam abrir a porta para os nossos jovens? As empresas que participam são várias empresas da região. Entre elas, temos o Emosc, temos a Caster, temos a Cia da Meia, temos a Nugale de Pomerode, temos várias outras empresas, que talvez eu não lembre aqui, mas que fizeram com que esses adolescentes se sintam presentes naquele ambiente, que possam entender o que pode ser o futuro do trabalho para eles, onde eles se cabem naquelas empresas. O Emosc foi feita uma visita onde eles podem ver também a questão humana do trabalho, né? Não só a produção em si, mas tudo que possa fazer com que eles se sintam pertencentes àquele ambiente. Por fim, Cristina, deixa eu te perguntar, qual que é a importância dessa vivência para os nossos jovens? É muito importante. A importância faz com que eles vejam e sintam que eles podem chegar até ali de uma maneira digna, tendo como oportunidade de emprego o menor aprendiz ou estágio, que faz com que eles escolham o seu futuro de uma maneira digna, profissional, e faz com que eles entendam que o trabalho engrandece, que o trabalho que provém tudo que eles possam ter no futuro de bom. E é muito, muito importante eles viverem isso, sentirem dessa forma, para que eles possam ter planos de futuro. E nesse bloco ainda, eu vou conversar um pouquinho com o Thiago. O Thiago, ele atua aqui em Blumenau, na Casa de Acolhimento, e ele vai conversar um pouquinho com a gente de como que a equipe identifica as demandas e as oportunidades. Nos abrigos a gente conhece as histórias dos adolescentes, a gente identifica os sonhos e com base nisso a gente faz os encaminhamentos em conjunto com o programa Novos Caminhos, explorando a individualidade de cada acolhido. Um exemplo disso, recente, a gente tem um adolescente que quer ser ilustrador, e ele tem uma habilidade absurda para desenho. A gente fez a ponte com um dos maiores estúdios de animação do país, produzindo materiais nacionais e internacionais, e a empresa praticamente apadrinhou esse adolescente, dando uma mesa de desenho, dando materiais de desenho, um lápis, enfim, e orientou ele a fazer um portfólio para que ele entregue no próximo processo seletivo deles para estagiário, para incluir ele dentro dessa seleção. Então a gente cria essas pontes, a gente cria essas oportunidades dentro do programa. Então esse é o papel: entender o adolescente, respeitar o tempo, ouvir, né? Isso para que de fato a gente tenha a abertura da mente desses jovens, para que a gente alcance de fato os novos caminhos na vida dele. Obrigado, Thiago, por essa participação e pela sua ajuda no programa Novos Caminhos. E falando em visita técnica, eu recebi uma informação muito interessante. E eu vou chamar ela, a Lígia, para vir aqui contar um pouquinho mais para a gente de como que essa interação dentro das empresas, através da visita técnica, já está mudando a vida dos nossos jovens. Oi, Daniel, eu aqui novamente. Na verdade, nós estamos conversando sobre a questão do quanto que é importante nós levarmos realmente esses jovens para dentro das empresas. Nós tivemos situação aqui na nossa regional, onde após a visitação, 2 visitas técnicas que nós realizamos, houveram contratações de jovens aprendizes. Então, inclusive, uma das empresas já há quase 3 anos, agora em setembro, o jovem continua trabalhando, ele já é um egresso da Casa de Acolhimento, mas ele permanece trabalhando nessa empresa, inclusive teve promoção no ano passado também. Então, o quanto isso é importante para os jovens e o quanto a gente trabalha também anteriormente à visita, essa questão da postura deles no decorrer da visita, né, a sua postura
profissional ali que a gente cobra bastante deles, porque eles estão sendo o tempo todo olhados, né? A gente diz que eles acabam sendo uma vitrine ali para as pessoas que estão da empresa, e o quanto que isso pode reverberar pós-visita, como é o caso que nós estávamos conversando há pouco, sobre essas 2 contratações iniciais que nós tivemos, e depois disso, depois da visita técnica ainda, essas empresas viraram aí, tem o Novos Caminhos como coração delas, e elas já tivemos aí várias contratações das mesmas 2 empresas. Então, o quanto isso é importante também para as empresas conhecer melhor os jovens, para os jovens também conhecer essas empresas. Queremos agradecer aqui, então, a todos esses personagens que passaram por aqui e ajudam todos os dias a transformar a vida dos nossos jovens com o programa dos Novos Caminhos. E para você aí de casa, não perca, a qualquer momento podemos voltar com novas notícias. E lembrem-se, o futuro começa hoje. Que legal, né? Até a gente estava comentando aqui, nós fazemos parte disso, as 227 pessoas que estão online, nós fazemos parte desse programa, e a Lígia, a Sandra, o Ricardo, enfim, todo mundo que participou, nossa, vocês nos representaram muito bem, e que alegria, que satisfação poder fazer parte desse programa. Na linha do que foi apresentado pelas meninas da região do Vale do Itajaí, agora eu só queria dar umas pinceladas, né, e reforçar a importância das reuniões bimestrais tão falada pela Lígia. São nessas reuniões, essas reuniões nos aproximam. Essas reuniões servem para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas se apropriem de quem são as instituições parceiras e de quais oportunidades podem chegar até ao meu município, até o meu acolhimento. Pode passar isso. Quais são os objetivos das reuniões bimestrais? É um espaço, a gente costuma falar bimestral, mas vocês podem se organizar regionalmente da forma que for melhor para vocês. Pode ser mensal, pode ser trimestral, mas assim, que tenha uma periodicidade, que vocês dediquem um dia a cada determinado tempo para se organizar, para conversar, para desenhar estratégias. Então, as reuniões são um espaço para apresentação de ofertas, é um espaço para escuta ativa das demandas das instituições de acolhimento e personalização das ofertas. É um espaço para alinhamento das ações regionais. Por quê? Porque muitas oportunidades podem ser criadas a partir das demandas que são levantadas nesses espaços. Às vezes o programa ele ainda não prevê determinada oportunidade, mas é a partir da demanda que as equipes técnicas dos acolhimentos apresentam que a gente consegue estabelecer as conexões, estabelecer as soluções para atender as demandas. Quem que tem que participar quem que pode participar dessas reuniões bimestrais? Os interlocutores regionais das instituições parceiras, que são os representantes do Tribunal de Justiça, do SESI-Senai, do SENAC, do SESC, do SENAR, do CIEE, do Ministério Público, da OAB, todos os atores da rede de proteção do município, CRAS e CREAS, que fazem, que trabalham em prol dos jovens em situação de medida protetiva ou egressos. E muito importante, né, ouvir e convidar as equipes técnicas, tanto das instituições de acolhimento quanto dos programas de família acolhedora, porque são esses técnicos, são essas as pessoas especialistas nos jovens, são eles que conhecem o perfil, as necessidades, a disponibilidade dos jovens. Então, envolver esses atores nesses encontros. O espaço das reuniões bimestrais, ele tem que ser um espaço de escuta das equipes técnicas das instituições de acolhimento. Nas reuniões que a Coordenadoria da Infância tem feito com os interlocutores do TJ, esse é um pedido, né, de que nesses espaços as equipes técnicas tenham voz ativa,
que não fique só uma explanação de oportunidades, onde as equipes técnicas não consigam dizer de verdade, não, olha, a minha demanda é essa, eu preciso disso, porque às vezes a gente só fica divulgando, só que assim, aquelas oportunidades que eu estou divulgando não representam a necessidade daquele serviço de acolhimento daquele jovem nesse momento. Então, por isso que nesses espaços a gente tem que proporcionar a escutativa das equipes técnicas. E é a partir, então, dessa escuta que os ajustes nas ofertas dos parceiros vão sendo feitos. O programa ele tem oficinas que podem ir até os acolhimentos, o programa tem cursos EAD, todas as instituições têm cursos EAD. A Fundação ESAG pode custear o transporte para as atividades que o Executivo Municipal não dá conta de custear, né? O acolhimento não consegue pagar o transporte para o jovem fazer o curso na cidade vizinha. O programa Novos Caminhos pode custear esse transporte. Então, por isso que eu falo novamente, né? Essas soluções, elas são construídas nas reuniões bimestrais. Quando a gente tem uma equipe engajada, uma equipe que se conhece e que já se apropriou desse espaço de discussão, tanto as soluções quanto a apresentação de demandas, elas fluem com mais naturalidade. Então, qual que é o impacto esperado, né, das reuniões bimestrais? Quando a gente pensa em soluções conjuntas, tudo flui melhor, as ofertas dos parceiros chegam com mais clareza, por quê? Porque hoje a gente tem muitos parceiros, então é difícil para as equipes técnicas conhecerem a diferença, né? O que é o SESI, o que é o SENAI? Atendimento odontológico tem tanto no SESI Saúde quanto no SESC, eu não sabia. Eu consigo fazer uma oficina de saúde mental voltada para a equipe técnica dos acolhimentos, eu consigo chamar o Senar e solicitar um treinamento lá no catálogo de treinamentos do Senar para o público do programa Novos Caminhos. São tantas soluções que existem, só que às vezes a gente desconhece justamente porque hoje o programa está grande. Então, a gente precisa dessa equipe local conectada, dessa equipe local conexa, para que todo mundo se aproprie de todas as possibilidades que o programa pode trazer. E, por fim, a rede de proteção se fortalece quando todo mundo caminha junto. A prioridade, como falou a Lígia, né, no telejornal, das reuniões bimestrais, ela é que esse espaço se dê de maneira presencial. Porque o olho no olho não substitui a interação, nunca substituirá a interação por vídeo. Claro que as reuniões por vídeo são uma mão na roda diante dos compromissos que a gente tem todos os dias, dos inúmeros compromissos que a gente tem diariamente, mas se das reuniões bimestrais, 3 reuniões bimestrais do ano, vocês conseguirem fazer presencialmente, já é de grande valia. Fernanda, mas a comarca que eu trabalho, o acolhimento onde eu trabalho, ele fica muito distante da cidade sede, da região onde essas reuniões bimestrais ocorrem. Não tem problema. O interlocutor do TJ, a própria equipe do acolhimento pode provocar uma reunião bimestral setorizada. A gente pode, sim, chamar 2, 3 comarcas e encomendar dos representantes estaduais das instituições parceiras que, para esse momento, apresentem e construam apenas as soluções viáveis para aquelas comarcas. Então, assim, o programa ele é customizável de acordo com as necessidades de vocês. Diante também, né, desse volume grande de oportunidades, são muitos links que a gente consegue pesquisar quais os cursos estão disponíveis. A gente aqui, né, na coordenação estadual, nós tentamos montar um guia simplificado de acesso às oportunidades, para dar mais autonomia para as equipes técnicas e para os adolescentes conhecerem, né, o universo de possibilidades que o programa tem a oferecer. O programa ele tem atividades distribuídas em 4 eixos de atuação. Nós temos atividades de educação, atividades voltadas para a empregabilidade, atividades voltadas para a vida saudável e atividades genéricas, aleatórias, que visam suprir demandas que os eixos anteriores não contemplam. Na busca que a gente faz pelas oportunidades, nessas reuniões bimestrais,
como falou o psicólogo da equipe técnica do acolhimento no telejornal, a gente precisa considerar o perfil do adolescente. Ele está pronto para ir para o mercado de trabalho? Ele precisa de algum outro tipo de acolhimento antes que seja viabilizado a empregabilidade dele? Ele gosta de um curso de ilustração, como foi evidenciado no telejornal também. Ele gosta de escrever, enfim, considerar o perfil do jovem na busca de oportunidades, porque assim a gente vai ter maior êxito no encaminhamento. Porque não adianta matricular o jovem em qualquer curso. Por quê? Porque a gente corre um grande risco de ter evasão. Porque se o jovem não se identifica verdadeiramente com a oportunidade que está sendo colocada para ele, a chance dele não aderir e não dar continuidade é muito grande. Então, assim, provoquem as reuniões bimestrais, se aproximem dos representantes regionais das instituições parceiras, façam contato com esses parceiros por WhatsApp, por e-mail, liguem, marquem um encontro por vídeo, explicitem com clareza qual é a idade do jovem, qual que é a urgência dele, qual que é o objetivo, para que as soluções ocorram de acordo com o que vocês estão precisando. Então, de uma maneira bem resumida, nós destacamos aqui os sites das entidades parceiras, onde vocês podem clicar e acessar as oportunidades. Todos os cursos da Fiesc, do SESI e do Senai são gratuitos. Todo e qualquer curso. Os cursos do Senac são acessíveis aos nossos jovens, aqueles do programa de gratuidade. E como a Sandra falou no telejornal, os cursos técnicos e de nível superior. Confesso que até eu desconhecia que a gente tinha essa gratuidade. No SESC, nós temos, como a colega também evidenciou no telejornal, uma tabela que reúne as vagas fixas que o SESC tem para disponibilizar. Se no SESC mais próximo do seu município o programa Novos Caminhos não tem nenhuma vaga, entre em contato com a gente, com a coordenação estadual do programa. Mande um e-mail para programa novoscaminhos@tjsc.jus.br dizendo: olha, tem uma unidade do SESC que ainda não oferta o curso tal e eu gostaria dessa oferta para os meus jovens. Porque nós já conseguimos, enquanto coordenação, abrir novas possibilidades de vaga a partir da demanda. Por isso que eu falo, a gente precisa que as instituições de acolhimento, que as equipes técnicas sejam atores ativos da busca das oportunidades, porque só assim a gente consegue desenhar e melhorar o programa da melhor forma. Outro parceiro que tem grande capilaridade é o Senar. O Senar é o S da agricultura e da pecuária. Eles têm uma agenda de treinamentos super grande. Eles têm muitas possibilidades para os nossos jovens. Todos os cursos do Senar são gratuitos. E se no município de vocês não existe sindicato rural, se a demanda pelo determinado treinamento tiver um número mínimo de jovens, o Senar consegue ir até o município e executar. E, por fim, o CIEE também é um parceiro muito estratégico na busca pela empregabilidade dos nossos adolescentes. Na planilha regional, que reúne o contato dos atores que atuam no programa, vocês conseguem encontrar com quem de cada uma das regiões de Santa Catarina vocês podem se reportar para fazer o desenho das oportunidades. E em casos de dificuldade, vocês mandem e-mail para o programa novoscaminhos@tjsc que a gente ajuda na construção dessa ponte. Por quê? Como eu falei, o programa é um organismo vivo. Então, todo dia entra e sai gente nova. Então, pode ser que naquela semana que vocês procuraram a instituição parceira, não foi a melhor semana porque aconteceu alguma questão ali interna. Então, mas não desistam por causa disso. Entrem em contato com a gente. Na semana seguinte, façam o pedido de novo, que assim as conexões vão se fortalecendo. Nós disponibilizaremos no site do programa Novos Caminhos. Nós estamos a ponto de lançar um guia simplificado das oportunidades, onde nós colocaremos esses links
E esses vídeos, que são vídeos curtos de 1, 2 minutos, que são tutoriais de como navegar nos sites, onde clicar. A gente tentou fazer de uma maneira breve e simplificada para que seja bem democrático. Como todos vão receber esse material, né, depois da reunião de hoje, então eu peço que mandem para os adolescentes, né, para que os adolescentes também consigam explorar sozinhos e possam se apropriar também das oportunidades. Elisa, pode. Uhum. A gente vai começar passando o videozinho do CIE, que será disponibilizado no site do programa Novos Caminhos e ficará também disponível nessa apresentação. Só um momentinho, gente. Tá sem som, tá, Elisa? Tem que ser naquela guia. Oi, Rosana. Tá sem som. Mas é que tá rodando da mesma forma que o nosso teste. Vou tentar novamente, só um segundo. Na guia Chrome, né? Não, tá. Rô, tu consegue passar do teu computador? Tu quer tentar? Então, deixa eu baixar aqui. Enquanto a gente vai passando os outros. Tá. Eu ia passar um. Só A gente vai passar apenas um para ilustrar como que nós fizemos esse tutorial de navegar no site, tá? Para a reunião não ficar cansativa. Mas a ideia, então, é que facilitar, né, o acesso e a pesquisa por parte de vocês. Acho que está passando. Oportunidades do Senar? Para conhecer as opções presenciais, acesse a agenda de treinamentos no site do Senar e escolha a região de interesse. Role a tela para baixo e confira a lista completa de cursos e oficinas disponíveis. Além disso, o Senar oferece cursos à distância, que chegam até onde o jovem estiver, sem barreiras de distância. No site ead.senar.com.br/cursos, é possível buscar o curso que mais combina com o perfil do jovem e verificar os requisitos para participar. Após identificar a melhor opção, entre em contato com o interlocutor do Senar da sua região e articulem juntos a inscrição. Com apoio e parceria, novas oportunidades se tornam realidade. Quer conhecer as oportunidades do SESI Senai? Acesse o site cursos sesisenai.org.br. No menu superior, passe o cursor sobre o ícone Cursos e clique em Cursos Profissionais. Na mesma tela, role para baixo até os filtros. Você pode selecionar a cidade, a área de interesse e o tipo de curso para encontrar os que mais se encaixam no perfil do jovem. Depois de identificar a melhor oportunidade, entre em contato com o interlocutor do SESI, Senai da sua região. A articulação entre vocês é essencial para viabilizar a inclusão do jovem no curso
desejado. Com diálogo, parceria e orientação, a gente abre caminhos para o futuro. Rô, tu deu certo aí o vídeo do CIE? Deixa eu tentar agora. Pode parar de compartilhar, tá? Rô, talvez se compartilhar a tela, consigas compartilhar certinho com o som. Tá. E a Chrome, compartilhar com áudio. Vamos ver. Tá, vamos ver se vai dar. Tá aparecendo? Tá? Sim, tá aparecendo. Vamos ver se... Tô dando play, não vai. Agora. Problemas técnicos de transmissão ao vivo, né? Faz parte. Então, vamos voltar para... Eu tô sem meu notebook aqui, eu tô com outro, por isso. Ah, tá. Não tem problema, gente. O Rô, pode cancelar o compartilhamento para a gente voltar para a apresentação? Se quiser, eu posso compartilhar daqui, gente. Tenta, Cris. Obrigada. Que existe um programa pensado especialmente para apoiar jovens em situação de acolhimento. É o programa Novos Caminhos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele busca oferecer mais autonomia, oportunidades e um novo olhar para o futuro, para os jovens que estão em situação de acolhimento. O CIE é uma organização sem fins lucrativos que, por meio de diversos programas, dentre eles os programas de aprendizagem, estágios, abre as portas para o mundo do trabalho, com dignidade, de maneira formal aos jovens catarinenses. Não deu, gente? Ah, o som tá duplicado? Deixa eu ver. E agora? Agora não. Agora ficou sem som. Ô, Cris, mas em razão do tempo, já tá ótimo. Deu para entender, apesar do som estar duplicado. Daí eu vou pedir para te encerrar. Isso, obrigada. Que daí nós vamos continuar aqui. E novamente, nós fizemos um tutorial de acesso ao site de todas as instituições parceiras e nós vamos disponibilizar tanto no site do programa, nos próximos dias, quanto nessa apresentação que vai ser mandada para vocês. Sobre o atendimento psicológico do programa Novos Caminhos. Pode passar. Em 2025, 164 jovens realizaram 1.235 consultas pelo programa Novos Caminhos. É um número bem expressivo que nos deixa muito felizes e demonstra a adesão, né, das equipes técnicas a essa oportunidade que o programa tem para trazer dentro do eixo saúde. Como nós tínhamos combinado no início do ano, a coordenação estadual tinha ficado de abrir novas vagas para o segundo semestre. Como nós tivemos alguns jovens que desistiram do atendimento durante o primeiro semestre, nós conseguiremos oportunizar a inserção de todos os jovens que constam nas listas de espera das planilhas regionais. Por quê? Porque quando a gente atingiu o número máximo de jovens lá no início do ano, a orientação que nós demos a vocês foi: na aba do atendimento psicológico da planilha regional, coloquem o nome dos adolescentes que estão precisando do atendimento. Então,
todos os jovens que foram colocados nessa lista de espera até o dia 16 de junho serão contemplados com um atendimento psicológico. Mas o que eu vou pedir aqui para vocês? Que até segunda-feira, se possível, vocês atualizem o status de interesse desses jovens nessa aba da planilha. Por quê? Porque como muitos adolescentes se mudam para outros municípios, se mudam para outro estado, ou então começam a trabalhar e não tem mais disponibilidade para fazer o atendimento, pode ser que esse adolescente que estava na lista de espera, ele não precise mais. Então, a gente precisa que vocês nos sinalizem para que, se surjam novos jovens, a gente consiga estender o atendimento para mais pessoas. Então, ali repetindo, na aba de atendimento psicológico da planilha regional, vocês vão na lista de espera e na coluna A, vocês indiquem se o jovem continua ativo ou se ele tem desinteresse por esse serviço. Após a confirmação de interesse, a equipe do SESI Saúde entrará em contato com o responsável legal do jovem para dar início aos atendimentos psicológicos. Em relação aos novos interessados, nessa mesma aba do atendimento psicológico, foi criada uma nova lista de espera. Então, para os novos jovens, orientamos que o nome deles seja inserido ali e conforme ocorrerem desistências, a equipe, o interlocutor regional do SESI Saúde, do SESI Senai, sinalizará a possibilidade de estender o atendimento para esses novos jovens, mas por enquanto somente começarão os que estão na lista de espera antiga. Pode passar, Elisa. Obrigada. Não. Desculpa, volta. Aqui, gente, eu gostaria de reforçar um entendimento, reforçar uma orientação bem sensível e bem importante. O CAPS e o CAPSI são as entidades prioritárias e são as entidades do Executivo Municipal responsáveis pelos atendimentos psicológicos dos jovens egressos sob medida de proteção. Prioritariamente, o jovem que precisa de um atendimento psicológico, ele tem que ser direcionado ao CAPS ou ao CAPSI quando existir. O programa Novos Caminhos, ele deve ser acionado apenas quando a rede de atenção psicossocial do município não garantir o atendimento. Por quê? Porque o programa, ele serve para fortalecer a rede de proteção. O programa Novos Caminhos, ele serve para dar ferramentas, para dar alternativas para as equipes técnicas encaminharem os adolescentes. Então, quando a rede de atenção psicossocial não conseguir atender os jovens, seja pelo CAPS ou pelo CAPSI, aí sim o atendimento psicológico do programa Novos Caminhos deve ser acionado. Além disso, nós, coordenação do programa Novos Caminhos, não recomendamos a realização de acompanhamentos psicológicos simultâneos. Ou seja, se o jovem ele já está sendo atendido pelo CAPSI, pelo CAPS, ele não pode ser atendido pelo programa Novos Caminhos, pelos psicólogos do programa Novos Caminhos. Por quê? Porque isso vai gerar uma grande confusão na cabecinha do jovem e até mesmo um desperdício de recurso. Por quê? Porque a gente poderia estar dando essa vaga para outro jovem que ainda não está sendo beneficiado pelo CAPSI. São inúmeros desdobramentos negativos que um atendimento simultâneo pode causar. Esse alerta, ele veio a partir de duas situações que foram relatadas para a gente. Então, se chegaram até o nosso conhecimento, a gente ficou com receio de que outros jovens, em outros municípios, estejam fazendo esses atendimentos simultâneos. Então, a gente orienta que a rede de proteção sente para conversar e analise se será necessário desligar o jovem do acompanhamento do programa para que ele continue apenas no CAPSI, ou se, por alguma razão, Fernanda, ele não se vinculou ao psicólogo do CAPSI, ou o psicólogo do CAPSI só consegue atender ele uma vez a cada 3 meses e ele tem uma demanda muito urgente por atendimento, então desliga ele de um serviço, mas assim, prioritariamente é CAPS e CAPSI. Pode ir passar. Gente, assim, outra questão bem sensível em relação aos atendimentos psicológicos são as ausências em consultas confirmadas. Por quê?
Quando o SESI Saúde realiza o agendamento da reunião, do atendimento psicológico com a equipe técnica, né, com o responsável legal desse jovem, ele já compromete o horário da agenda dele para atender esse jovem. E se esse jovem ele não vai nessa consulta, o psicólogo ele tem um prejuízo. Por quê? Porque ele não pôde atender outra pessoa porque ele atendeu o jovem do programa. Então, o programa Novos Caminhos ele precisa arcar com o valor dessa consulta. De fevereiro a maio de 2025, nós tivemos em Santa Catarina 98 faltas em consultas confirmadas. Isso representa um prejuízo de R$ 24.400 por programa. Então, o que eu peço para as equipes técnicas? Diante de evasão, de empregabilidade, de mudança de município, enfim, o motivo que for, se o jovem está em atendimento pelo programa, que o psicólogo que o SESI Saúde seja contatado, né, que o psicólogo seja contatado com a maior brevidade possível, porque a gente deixa de atender outros jovens, a gente deixa de direcionar esse recurso para outras coisas, né, e temos que pagar uma consulta que não foi usufruída, às vezes pela ausência de uma ligação, de uma mensagem. Então, assim, eu conto bastante com a compreensão de vocês, né, nesse sentido. E em relação à nova lista de espera, né, que vocês vão alimentar na aba de atendimento psicológico das regiões, qual é a recomendação? Jovens a partir de 12 anos podem usufruir do atendimento psicológico. 12 e 13 anos, o foco é terapêutico. A partir dos 14 anos, o foco é na empregabilidade no projeto de vida ou no foco terapêutico. Quem que vai fazer essa análise é o psicólogo. É o psicólogo que vai avaliar qual a modalidade de atendimento será realizado com o adolescente. E a frequência dos atendimentos psicológicos são 2 consultas mensais entre julho e novembro. Uma novidade do programa Novos Caminhos para o segundo semestre, né, e a gente pretende oportunizar vagas de atendimento psicológico para outras regiões do estado a partir de 2026, é o atendimento psicopedagógico. Foi uma demanda também das equipes técnicas das instituições de acolhimento para dar suporte a essa questão né, tão sensível que os nossos acolhidos apresentam. Então, o projeto piloto, essa vai ser uma ação que vai ser executada pelo SESI Educação. O projeto piloto vai acontecer na comarca de São Bento do Sul. A Casa Lar beneficiada é a Aprisco. Serão 2 atendimentos por mês e nós vamos começar com 14 jovens beneficiados. A partir do ano que vem, como nós vamos fazer? Porque, assim, tanto o atendimento psicológico quanto o psicopedagógico depende da destinação de recursos para o financiamento. A Fundação ESAG é a entidade que recebe esses recursos e faz o pagamento desses profissionais. Então, nós, enquanto coordenação estadual, temos esse desafio todos os anos de continuar na busca por parceiros para mais aporte financeiro. Então, dependemos, né, dos recursos que nós vamos conseguir para o ano que vem, mas a intenção é de que consigamos continuar oportunizando tanto o psicológico quanto ampliar o psicopedagógico para outras regiões. Outro lembrete que eu gostaria de passar para vocês é em relação aos eventos de encerramento. Os eventos de encerramento são um espaço idealizado para que todas as pessoas que se envolveram com o programa ao longo do ano possam ser reconhecidas. É uma grande confraternização. Esses eventos de encerramento, né, quem que fazem parte dele? São as equipes técnicas dos acolhimentos, os jovens que realizaram alguns dos cursos que o programa ofertou ou foram inseridos no mercado de trabalho, todas as equipes técnicas das instituições parceiras, os empresários que abriram portas, as entidades que realizaram ações voluntárias, enfim, todos os atores que estão conectados, que estiveram conectados no dia a dia do programa ao longo de 2025. Então, qual que é o convite, né? Qual que é o pedido que eu deixo aqui para vocês? Que nas reuniões, na próxima reunião bimestral, que vocês definam em conjunto o local e o horário do evento. Nós já construímos um calendário em relação às datas. Então,
a princípio, essas datas não poderão ser alteradas, contudo, o local e o horário do evento vocês podem personalizar de acordo com as necessidades de vocês. E ao escolher o local, lembrar do evento de encerramento do ano anterior, né, das regiões de vocês, para garantir que comporte o público médio. E a gente, enquanto Coordenadoria da Infância, vai pleitear à presidência do tribunal, novamente, o custeio dos COFs. Aqui, então, está o calendário dos eventos de encerramento. E, por fim, o último recadinho que eu queria dar para vocês é que, em agosto, o programa Novos Caminhos ele vai completar 12 anos de existência. Para a gente é uma satisfação muito grande fazer parte desse programa e a gente nunca pode se esquecer de que ele é feito por pessoas, né? Então, são as nossas trocas, são as nossas conexões que aperfeiçoam e melhoram o programa. Então, além desses do aniversário de 12 anos do programa, em agosto também ele será renovado por mais 5 anos. Está conosco presente aqui na reunião o Gerar, que é uma entidade de aprendizagem, que é um forte candidato a se tornar nosso parceiro. Por quê? Porque o nosso desafio é esse, é trazer cada vez mais entidades, cada vez mais instituições, para que o leque de possibilidades seja cada vez maior, porque nós temos inúmeros perfis de jovens. Então, e estamos presentes em dezenas, centenas de municípios de Santa Catarina. Então, nós precisamos, sim, de uma multiplicidade de atores para conseguir personalizar as ofertas. Peço também às equipes que compartilhem conosco fotos e resumos das atividades desenvolvidas, porque a gente, a partir disso, pode divulgar nas mídias sociais, no Instagram, no site do programa, e essa divulgação fortalece muito o engajamento das empresas, fortalece muito a abertura de portas no mercado de trabalho. E deixo novamente a lista geral de interlocutores do programa Novos Caminhos para que vocês saibam a quem vocês devem se reportar localmente na busca por oportunidades. E no último slide, nós trouxemos os contatos dos representantes estaduais das instituições parceiras que estão à disposição do estado inteiro para melhorar o programa, né, para solucionar questões que surjam. Então, é isso. Muito obrigada. Vou pedir para... Pode interromper a transmissão. Eu gostaria de fazer um convite, se as nossas representantes estaduais das instituições parceiras quiserem fazer uma fala, né? Esse é o momento. E eu vou... Print. Um print. E daí depois eu passo para as perguntas. Então, só convidar todos para abrir, quem tem câmera, abram as câmeras para a Rosana poder tirar o print da reunião. Pode ser agora? Todos? Tem o anjo da guarda que está com a câmera desligada e está bem distante. Lá vai. Deixa eu só colocar no formato de terá layout. Vamos botar mosaico para todo mundo aparecer, né? Acho que como é muita gente, né? Não sei se vai aparecer todo mundo. Todo mundo sorrindo, então. Não estou conseguindo. Esse computador. Está aparecendo para todo mundo? Sim. Para mim não. Ô, Cris, tu consegue fazer o print?
Posso fazer mais um aqui. Eu fiz um, mas vou fazer mais um para garantir. Foi, pessoal. Deu. Obrigada. Eu acho que, como já encerrou a nossa reunião, eu vou responder rapidamente os questionamentos, tá? Tá. Eu vi ali uma dúvida recorrente em relação aos atendimentos psicológicos. O edital de credenciamento do SESI Saúde, que é o edital responsável pela contratação dos psicólogos, ele estabelece que o atendimento psicológico ele pode ocorrer tanto na modalidade terapêutica quanto na modalidade de atendimento profissional com foco na autonomia. Como um jovem de 12 e 13 anos, como foi antes, o atendimento psicológico também era apenas para o jovem a partir de 14 anos. Hoje, o atendimento psicológico é para os jovens a partir de 12 anos. Como 12 e 13 anos, eles não estão aptos à empregabilidade, porque para ser jovem aprendiz é apenas a partir de 14 anos, então os de 12 e de 13 também podem ser encaminhados para o atendimento psicológico e usufruir apenas da modalidade terapêutica. Em relação aos jovens com mais de 14 anos, qual é a nossa realidade hoje no programa Novos Caminhos? Nós temos de uma maneira bem grosseiramente falando, nós temos 2 perfis. A gente tem um jovem que já demonstra aptidão e habilidade para usufruir de um curso, para usufruir de uma oportunidade de emprego. Então, esse jovem ele vai ser encaminhado para o atendimento psicológico com foco na autonomia e no projeto de vida. E a gente tem aquele jovem que ele chega na instituição de acolhimento, não tem CAPS-I, não tem CAPS no município. Esse jovem ele está muito vulnerabilizado, muito fragilizado em razão das situações de violência e negligências sofridas, e ele não está pronto para encarar um curso, para encarar uma oportunidade de trabalho. Então, hoje, esse jovem, ele também tem a possibilidade de ser atendido pelo programa Novos Caminhos. Então, por que eu falo que é o psicólogo que vai fazer essa abordagem? Todos os psicólogos que são credenciados pelo SESI Saúde para atender os jovens do programa Novos Caminhos, eles recebem uma capacitação, foi contratada uma consultora para gravar um vídeo de capacitação, enviar textos, arquivos, enfim, orientando que seja feito, sim, a abordagem com foco na autonomia e na empregabilidade. Só que qual é o relato que a gente recebe dos psicólogos? Que, às vezes, alguns jovens que eles atendem não conseguem absorver essa questão da autonomia porque eles estão ainda com o eu muito fragilizado. Então, esses psicólogos, eles vão primeiro fazer uma abordagem terapêutica para tentar fortalecer o eu desse jovem, para depois eles começarem com a questão da autonomia e da empregabilidade. É por isso que a gente faz questão de reforçar que o atendimento do CAPS-I, ele é o prioritário e ele não pode se sobrepor ao atendimento do programa Novos Caminhos. Se aquele jovem, naquele momento, ele já está mais fortalecido, ele já está mais preparado para o mercado de trabalho, então que ele usufrua apenas do atendimento com foco em empregabilidade do programa Novos Caminhos. Agora, se ele está com questões terapêuticas, com questões graves de saúde mental, o CAPS-I é a preferência. Se não tiver CAPS-I no município, encaminhe-se, então, para o psicólogo do programa Novos Caminhos. Eu espero que eu tenha sanado a dúvida. Como é a receptividade das empresas e também dos jovens com relação às vagas de emprego? Quais as dificuldades que vocês apontariam? A Mariane Elísio perguntou. Eu respondo isso partindo do pressuposto que a gente precisa analisar o perfil do jovem. Tem jovem que não vai estar preparado para uma vaga de emprego. E tem jovem que, às vezes, tem determinado interesse, tem determinada aptidão, e às vezes ele é encaminhado para uma vaga de trabalho que ele não está afim, e a equipe técnica tem que fazer esse manejo de perceber. Não adianta eu encaminhar ele para essa oportunidade, porque eu sei que eu vou ter evasão. Então, por isso que é um trabalho muito individual, né? Essas construções são feitas nas reuniões bimestrais e são feitas no contato das equipes técnicas dos acolhimentos com os representantes das instituições parceiras. Por quê? Porque, por exemplo, o SESI e Senai representam a indústria, então eles têm vários contatos de empresários do ramo da indústria que podem oportunizar vagas para os jovens. O SENAC, por sua vez, tem contato com os empresários do comércio. O SENAR com os empresários da agroindústria. O CIEE
com empresários variados, né? Que o CIE acaba que é uma instituição que ela transita em todas essas outras esferas que eu mencionei. Então, assim, temos dificuldade, temos. Muitas empresas têm preconceito com jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, o nosso papel, o nosso desafio é mostrar quem que é o programa Novos Caminhos, mostrar quem que é esse jovem, a realidade dele, né? Que ele vem de um contexto que ele vai estar, às vezes, em distorção idade série, às vezes ele não vai conseguir inicialmente corresponder a todas as expectativas da empresa, mas que esse empresário, a partir do momento que ele abre as portas da sua empresa, o programa Novos Caminhos vai estar ali atrás para dar o suporte, a equipe técnica do acolhimento vai estar ali atrás para dar o suporte, e que quando esse jovem completar 18 anos, caso ele não tenha uma oportunidade de emprego, ele seja... ele vai ter que, né? Eu não sei o que vai ser dele se aos 18 anos, quando ele for desacolhido, ele não tiver uma oportunidade de emprego. Meninas, eu soube que a desembargadora Rosane está no link, entrou aqui, eu vou passar a palavra para ela. A desembargadora Rosane é a coordenadora estadual da Infância e da Juventude, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e uma grande entusiasta do programa Novos Caminhos. Ai, pessoal, muito boa tarde. Nessa sexta-feira fria que deve estar no estado todo, eu não quero alongar mais, porque eu sei que vocês estão encerrando, mas eu só queria entrar para agradecer a presença de todos, para dizer que eu estou muito feliz mesmo, porque até hoje, na nossa reunião, a gente teve um recorde de participantes, foram em torno de 218 pessoas, e assim, são 218 corações colocados para que a gente possa dar continuidade ao programa, para que a gente possa fazer isso tudo funcionar. Então, eu estou muito feliz, me perdoem, eu até tive uns outros contratempos, não pude entrar antes, fui até no velório, enfim, mas sou muito grata pela participação de todos, e eu sei que cada um de vocês vai fazer o melhor possível. Muito obrigada pela equipe da CEIG, também que está aqui. Estou vendo a Andréia, pelo menos que aparece aqui no meu vídeo, né? Muito obrigada realmente pelo trabalho que vocês fazem no estado todo, e eu tenho muito, muito, muito orgulho disso, porque a gente não se sente sozinho, e isso serve também para aquecer o nosso coração, porque a gente sabe que quando a gente faz algo em prol de outras pessoas, né? Isso aquece o nosso coração. Então, meu muito obrigada e minha gratidão, né, por todos nesse dia. Isso aí. Fernanda, a doutora Daniela Morelli está aqui conosco também, e eu queria muito que ela fizesse uma falinha de 30 segundos, doutora Daniela, antes da gente encerrar os trabalhos. Pode ser? Andréia, deixa eu só falar, eu até não sabia, porque aqui, agora eu estou vendo a doutora Daniela, mas também eu sei que, não sei se tem mais magistrados também na sala, tá? Mas o meu agradecimento, com certeza, é extensivo também ao trabalho que os magistrados desenvolvem. Doutora Daniela, está com a palavra. Doutora, obrigada, desembargadora. Pessoal, acho que essas reuniões servem para que a gente realmente tome consciência do tamanho do programa, da importância do programa, né? É um facilitador na vida do juiz que se depara com essa dificuldade da proximidade da maioridade nos acolhimentos. Então, acho também, Fê, como você pontuou ali, essas reuniões são importantes para que nos renove o gás, para que nos dê mais ânimo de divulgar o programa em toda e qualquer oportunidade que nós tenhamos, né? Essas visitas técnicas, eu já tenho visita técnica na OAB, tenho em outras empresas, fui na inovação, acho que é muito importante também o juiz ir nessas empresas para sensibilizar os empresários. Tivemos um evento recente no CIEE, em que uma menina se colocou à frente
depois ali a questão do curso de capacitação, e ganhou uma vaga, porque um dos empresários achou ela com uma desenvoltura impressionante. Então, assim, é nesses eventos que a gente consegue divulgar o programa e divulgar os nossos jovens, né, que são cheios de potencialidades e talentos, e que, de repente, se abrem para essa possibilidade também de criar um plano de futuro, né, de traçarem metas, que é dentro do acolhimento, infelizmente, que a gente vê que eles têm a primeira oportunidade disso. Então, eu também sou uma entusiasta do programa, eu acho que essas reuniões nos renovam o gás, e também, desembargador, contem sempre comigo, assim, para o que precisar, em toda e qualquer oportunidade que eu tenho, eu divulgo o programa. Esses dias eu dei uma entrevista sobre adoção, mas falei do programa Novos Caminhos, e é por aí que a gente vai, né? Acho que nos facilita a vida, mas é um trabalho de muitas mãos, que nós tenhamos sempre esse gás e esse amor e esse ânimo para que continuemos a fazer com que o programa se estenda e, enfim, por todo o território nacional, inclusive por exigência do próprio CNJ, né? Então é isso, gente. Obrigada a todos e vamos lá, porque estamos na metade do ano, tem muita coisa ainda para acontecer. Obrigada. Gente, então, muito obrigada pela participação. Contem conosco, né? Existimos por vocês, né? E para vocês. E é isso aí. Até a próxima. Nos eventos de encerramento a gente se encontra. Até mais. As datas dos eventos de encerramento serão disponibilizadas novamente. Alguém perguntou ali no chat. Sobre as reuniões da organização dos eventos de encerramento, em momento oportuno a gente vai entrar em contato com a equipe local para a gente agendar e regionalmente a gente organizar, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.